Olha, mais cedo, Rafael Campos trouxe para a gente que a Justiça da Espanha acionou a Interpol para evitar que ordens de prisão ou extradição contra o militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio sejam emitidas com base em um pedido do ministro Alexandre de Moraes, que foi negado ontem. Matéria é do Paulo Capelli, da coluna do Paulo Capelli, e ele está aqui com as últimas atualizações sobre esse que é mais um embate de Alexandre de Moraes. Oi, Capelli, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Conta pra gente o que vem acontecendo. Depois a gente recapitula a história do Oswaldo Eustáquio, mas o que aconteceu? O que aconteceu agora nesse... Ah, estão me dizendo que ele está ao vivo? Que o Oswaldo Eustáquio está ao vivo? Então eu vou deixar você chamá-lo, Capelli. Conta pra gente o que está acontecendo e pode chamá-lo. Bom, obrigado pela sua participação aqui no programa, Oswaldo Eustáquio. E eu queria começar lhe perguntando como o senhor recebeu essa notícia da Audiência Nacional Espanhola pela sua permanência no Brasil, negando a solicitação de extradição que havia sido feita pelo STF, pelo governo Lula, e também qual é a sua situação de momento. O senhor já é um exilado político pelas normas da Espanha. Qual o procedimento jurídico que vem a seguir? Boa tarde, Capelli. Boa tarde a todos. Eu sou um solicitante de asilo político na Espanha. O meu asilo ainda não foi julgado, ele está para ser julgado nos próximos meses. E isso embolou com o meu processo de extradição. O processo de extradição, que de um modo geral demora 2, 3, 4 anos para ser julgado, e o meu foi julgado muito rápido. Foi julgado em 3, 4 meses. E o que aconteceu? Por uma justiça espanhola, negou a minha extradição. Além do que a perseguição política e ocorre o risco se eu voltar ao Brasil. O parecer do Ministério Público bem firme dizendo o que o Estado fez no Brasil e é considerado crime do Estado Democrático de Direito, golpeado aqui na Espanha é considerado liberdade de expressão. Então, para eles foi um ato quase que irresponsável do Estado brasileiro, depois do Executivo que se juntou a este. Logo depois pediram o governo brasileiro, por meio da embaixada, com o governo espanhol, pedindo a nulidade da questão, pedindo a nulidade do meu processo, e eu recebo com muita serenidade, porque o governo brasileiro ele pode fazer o que ele quiser, mas essa última ação do ministro Alexandre de Moraes agora, de dar 5 dias para o embaixador da Espanha se pronunciar contra a reciprocidade do meu processo e mandar soltar um traficante que foi preso com 52 quilos de cocaína em Barcelona, isso está desagradando muito o governo espanhol, está desagradando muito a justiça espanhola, que determinou a Interpol. Interpol, se o Eustáquio agora for para um hotel, for para o aeroporto, não prenda mais ele, porque nós somos isso crime, e hoje ele, enquanto ele solicitação de asilo político, com essa solicitação eu tenho todos os benefícios como se eu já tivesse asilo. Ou seja, hoje que tem a residência na Espanha, com essa decisão que o Capelli deu, dizendo que a Interpol, que o Estado Interpol, quer dizer o quê? Que eu já estou livre, inclusive, para viajar. Não pode, é claro, que no Brasil eu tenho uma ordem de prisão, mas para qualquer país do mundo hoje, o Estado espanhol está dizendo, nós já julgamos ele e não consideramos como crime. Então, essa questão, com muita alegria toda essa notícia. Eustáquio, essa questão do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o processo de extradição de um búlgaro, que o governo da Espanha queria que esse búlgaro que está no Brasil retornasse à Espanha para ser julgado na Espanha. O senhor teme que essa moeda de troca acabe interferindo no seu processo e que a Espanha revise a sua permanência no país para que esse búlgaro seja extraditado para a Espanha? Capelli, isso não tem a menor possibilidade, porque não há ferramenta jurídica para isso. Veja, no Brasil hoje, eles anularam a Lava Jato com um embargo de declaração, com um agravo de instrumento, monocraticamente praticamente no início. Aqui na Espanha isso não é possível, porque não há ferramenta jurídica mais para reverter isso. A única coisa que os políticos da Espanha de direita, do Vox principalmente, que são políticos da direita aqui, estão vendo isso como quase que uma chantagem do ministro Alexandre de Moraes, e inclusive estão vendo isso aqui como uma
interferência na soberania do Estado espanhol. Porque, por mais que o Alexandre de Moraes, ou da decisão da Espanha, mas respeitar a decisão da Espanha. A decisão de um colegiado da juízes da Audiência Nacional, que é a maior corte da Espanha, que não está sendo respeitada pelo ministro Alexandre de Moraes, e isso está sendo visto com mal na Espanha, inclusive como uma tentativa de interferência na soberania do Estado espanhol e da Justiça espanhol pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando aqui, para contextualizar, Alexandre de Moraes alegou, né, que precisaria haver reciprocidade e, por isso, suspendeu o processo de extradição que havia sido pedido pelo governo espanhol. Agora, na decisão, a Audiência Nacional Espanhola, ao determinar a sua permanência no país e negar esse pedido de extradição do governo Lula e do ministro Alexandre de Moraes, argumentou que poderia haver riscos caso o senhor volte por conta de suas opiniões políticas. Ou seja, é uma declaração bastante forte da justiça espanhola. O senhor acredita que essa declaração, essa decisão no cenário internacional gera uma pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes, pressão essa que antes dessa declaração da Espanha já vinha dos Estados Unidos, por exemplo, com aquela nota da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que há censura no Brasil e tudo mais. O senhor acredita que esse é um componente a mais que gera pressão sobre o ministro Alexandre? Creio que não apenas gera pressão no ministro Alexandre de Moraes, mas de uma pressão, mas de uma derrota chapante do ministro Alexandre de Moraes, a um ponto que também o Metrópolis, através da tua coluna, deu, que a Embaixada do Brasil queria que isso ficasse em sigilo na justiça. Eles não queriam que ninguém soubesse. Isso foi antes da decisão, era enquanto havia só um parecer do Ministério Público. Por quê? Porque foi uma derrota para o Alexandre em nível internacional. E sim, eu creio que essa pressão internacional aumenta agora os Moraes. Isso dá mais força agora para a pena que está sendo discutida. E eu com essa situação agora, dá mais força que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele está criando uma crise institucional. Desculpa eu interromper, é que o sinal aí não está muito bom, e aí está havendo interrupções durante a sua fala. O senhor disse que dá mais força para... Aí eu peço que fale um pouquinho mais devagar, para quando houver interrupção a gente não perder o fio da meada. Essa decisão da Espanha dá mais força para... Essa decisão da Espanha dá mais força para tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, em que os deputados dos Estados Unidos estão buscando uma forma de punir o ministro Alexandre de Moraes, através da Lei Magnitsky, através de ferramentas que vão ser discutidas pelo Congresso norte-americano, independente de um país europeu, União Europeia, porque aqui agora o que é decidido em um país, eles vão acatar junto como uma Suprema Corte, no caso da Audiência Nacional Espanhola. Então essa decisão da Espanha fortalece tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos para uma pressão. O ministro Alexandre de Moraes ter que recuar dessas prisões, nessas questões aí do pessoas que estão exiladas fora do Brasil, como eu estou exilado, convidam que essa decisão não só beneficia a mim, mas beneficia também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque na minha decisão ela fala, o jornalista Oswaldo Eustáquio não pode ser devolvido porque ele não está sendo julgado por uma questão pessoal, está sendo julgado por uma questão coletiva envolvendo o presidente Bolsonaro, ou seja, se há uma perseguição contra mim, há uma perseguição também contra o presidente Bolsonaro, e o mundo inteiro está sabendo disso. Então isso fortalece demais essa pressão que você falou aí, que vem dos Estados Unidos. Na decisão da Audiência Nacional Espanhola, contrariando a extradição solicitada pelo governo brasileiro, os juízes espanhóis argumentaram que o senhor alega ter sofrido maus-tratos aqui no Brasil e que essa denúncia de maus-tratos foi comprovada, digamos assim, lastreada também no depoimento de deputados federais. Quantos foram os deputados federais que escreveram para a Justiça Espanhola
informando sobre esses maus tratos que o senhor alega ter sofrido e de quais partidos eles são? 22 deputados federais, a maioria deles do PL, mas republicanos, alguns até do União Brasil, deputados também do PP, que é do antigo. E essa questão, Capelli, os deputados falarem, eu entrei na cadeia, eu entrei na Papuda andando, eu entrei na Papuda bem, eu saio com o meu corpo cheio de marcas. Eu carrego marcas de tortura física e psicológica, que eu estou mostrando para vocês aqui, da época que eu fiquei preso no Complexo Penal da Papuda. Eu entro bem e saio mal. Não, existe um nexo causal muito forte. Então, tudo isso que aconteceu comigo na Papuda, que eu apanhei, eu fui torturado, eu é vergonhoso para mim. Mas eu perdi 2 dentes. Eu não tenho esses dentes aqui, soco na Papuda, na cotovelada. E eu entrei na Papuda com esses dentes. E saí sem esses dentes. Quem foi o agressor? Eu apanhava da Polícia Penal. Eu apanhava da Polícia Penal. Se eu digo nomes aqui, porque eu sei quem foi, eu estava junto com eles. Mas foi a Polícia Penal. Um dos agressores que colocou uma canunha até sangrar foi o policial penal Xavier, que foi incluidor. O Pacheco também, policial penal Pacheco. E tudo isso que eu estou falando está sendo investigado pela Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que é quem rege a Papuda. Para vocês, algumas das pessoas que me agrediram. Não mais, né? Porque quando eu fui torturado, é a técnica da tortura que chamam de extração. Um pela mão direita e vai torcendo, outro pega pela mão esquerda e vai torcendo, vem um terceiro e te enforca. E quando você está sendo enforcado e perde o ar, eles soltam, quando você vai respirar, eles jogam spray de pimenta entre o teu nariz e tua boca. E você respira todo o spray de pimenta e desmaia. Eu desmaiei, eu demorei 45, 50 segundos e desmaiei. E isso é institucionalizado na Papuda. Isso não foi porque eu sou bolsonarista. Isso acontece com qualquer preso que desobedece lá. E aconteceu comigo. E o senhor chegou a desobedecer, então? Assim, eu perdi dentro. É que a desobediência lá dentro, assim, como que funciona? Dentro da Papuda, vou dizer pra você assim, você não pode olhar se você olhar, você já leva tapa na cara. Você virou um bicho. Mas no meu caso, quando eu apanhei policiais penais lá, eles eram muito claros. Eles falaram assim, olha, você não vale nada, o Bolsonaro já não gosta mais de você, estão falando mal de você e você não consegue ver porque a televisão aqui. Mas se eu fosse você, eu me matava. Eles não deixavam eu cortar o cabelo, Capelli. Eu saí, quando eu saio da cadeia, veja, todo mundo na cadeia raspado, cabeça raspada. E se vocês pegarem a cadeia, quando eu fui depor ao Ministério Público, eu tô igual um animal, cabelo, com barba, com unha grande. Por quê? Porque não só fisicamente, mas psicologicamente, e ele suicida que é melhor, se suicida que é melhor, se suicida que é melhor. Me batiam, me agrediam, até que, assim, eu tenho que ser verdadeiro. Eu fui parar numa cadeira de rodas não porque eu apanhei, porque de fato eu sofri um acidente. Eu fui tentar arrumar não o chuveiro, o cano do banho, acabei quebrando a quinta vértebra e saio sobre uma cadeira de rodas, com um laudo médico, com ressonância magnética, com tudo. Mas o fato é que eu entro na cadeia, Capelli, andando, e saio sobre uma cadeira de rodas. Eu saio sem dente, tá aqui. Não existe, não tem como tirar na Papuda. Não tem como estar com essas marcas que eu carrego aqui, sair da cadeia assim, não tem como. Então, eu fui de fato torturado. Está na corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do DF. Mas os juízes da Audiência Nacional se chocaram quando viram isso aqui, Capelli, porque isso aqui não tem como dizer contra. São marcas de tortura física que eu saio da cadeia, eu entro na cadeia, e saio numa cadeira de rodas. Independente que eu não fui para a cadeira de rodas porque eu apanhei, de fato. Eu apanhei porque apanhei, fui para a cadeira de rodas por um acidente. Mas foi sob a custódia do Estado. A quais autoridades na Espanha, Eustáquio, a quais autoridades na Espanha o senhor mostrou essas marcas que tem no corpo por conta dessas alegadas agressões que o senhor sofreu na Papuda?
ao Ministério Público da Espanha, que estava presente na audiência, aos juízes da terceira sala penal da Audiência Nacional, que quando viram se chocaram. Os juízes? Os juízes? Os juízes ficaram chocados quando viram isso. Um dos juízes, quando viu as minhas marcas no corpo, soube, que eu contei também, foi atacada. O meu filho Oswaldinho, ele não fala direito mais, porque o delegado Fábio Schor gritou com ele. E um dos juízes está no meio da minha fala. Isso aconteceu porque algumas pessoas gostam de mim, se não gostam de mim, se é direita, ou se não importa, eu sou um homem de direita. Mas o que aconteceu comigo, Capelli, ultrapassou o limite do bom senso. E até as pessoas que às vezes são contra mim, que são de esquerda, falam assim, não, realmente eu não gosto de Eustáquio, eu tenho raiva dele, mas o que fizeram com ele foi um exagero, porque as marcas estão aqui, não tem como mentir, não tem como desaparecer isso aqui. E eu perdi tudo, Capelli. Eu perdi tudo por lutar pela liberdade da minha nação. Mas continuarei fazendo isso e venci. O Alexandre de Moraes saiu derrotado aqui da Espanha. E agora ele está tentando reverter alguma situação que é irreversível, tentando mexer, inclusive, na soberania do Estado espanhol. O senhor vê semelhanças entre o seu caso e o de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos e cuja extradição também foi negada pelo país norte-americano? Sim, existem semelhanças. No nosso caso, inclusive, nós saímos do Brasil num período parecido. Eu estive na casa do Alan uma semana antes dele sair do Brasil, desesperado. Falei assim, os caras vão querer te prender, os caras vão querer me prender. E uma semana depois ele acabou saindo do Brasil. Uma semana depois ele foi para lá. Ele também não foi devolvido. Os Estados Unidos não o devolveu. O meu caso, o caso do jornalista Alan dos Santos, é um caso muito semelhante e revela uma dupla derrota do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e na Europa. Então, o único lugar que o Alexandre de Moraes conseguiu prender patriotas e tentou me prender também foi no Paraguai e na Argentina. Quando eu estava no Paraguai, a polícia invadiu meu apartamento e me deram voz de prisão. E o meu asilo político que eu tinha no Paraguai, e a fiscal do Paraguai falou, não podemos prender que ele tem asilo político. O caso, assim, ele é muito semelhante. E numa questão sobre a sua prisão preventiva, que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, em 2023, ele falou de questão da divulgação de dados do delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que é responsável ali pela atuação no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. O senhor se arrepende da divulgação de dados do delegado Fábio Schor? Primeiro que não fui eu que divulguei, né? Então, assim, a justileira e o delegado Fábio Schor, que ficou em azul no seu carro, que estava no seu carro, foi por isso que começou tudo isso aí. Ele tinha um carrinho tudo sujinho, tem essa imagem também. E tinha um macaquinho de pelúcia, um mono de pelúcia, como diz aqui na Espanha. E ele falou que esse macaco... porque quem divulgou a foto dele, na verdade, foi a minha filha, Mariana Eustáquio. Inclusive, depois teve uma busca e apreensão do Brasil lá, porque queriam o telefone dela para tentar fazer um nexo causal, para dizer que era eu que postava. Só que assim, eu digo para você aqui isso, a Polícia Federal, o delegado Elias Milhomens, que está coordenando o caso, ele nem me ouviu. E talvez ele até fique envergonhado de saber isso publicamente aqui, que era eu 4804, e nem me ouviu. Quais são os dados que foram... Foi a Mariana, Quais dados foram divulgados? A foto dele. A foto? A foto dele. Esse dado que foi divulgado dele, aí o Marcos Duval compartilhou o post da Mariana. E aí o Marcos Duval colocou procura-se, só isso. E aí alguém comentou no post do Marcos Duval, vivo ou morto. Ou seja, a Mariana postou, o Marcos Duval repostou, a mulher Daniel Silveira repostou, alguém comentou no tweet de algum desses outros influenciadores, nem foi da Mariana, aí eles estão querendo dizer que eles acham que fui eu. E aí, por isso que eles fizeram ordem de prisão. Isso chega a ser tão estúpido que aqui na Espanha até debochavam disso. Mas como você está sendo acusado de divulgar isso aí, se isso foi divulgado pela tua filha? Pois é, que eles estão achando que fui eu que usei
usei o Twitter da minha filha. Eles fizeram apreensão na minha casa, do Brasil, para pegar o celular da Mariana. E 11 policiais federais vasculharam a casa inteira. E a Mariana escondeu o celular e não acharam. Você não vai dar meu celular. Da polícia, o Moraes pediu. Então, tudo bem, você é da polícia, é obrigação tua achar. Eu escondi, fica procurando 6h30 na minha casa e não encontraram o celular da Mariana. Não encontraram o celular da Mariana. E eu falei assim, Mariana, por que você não entregou o teu celular? Podia ter entregue. A conversa tua com o papai não vai ter nenhum problema. Ela, não, papai, é que eu tinha medo do TikTok dela, que ela escondeu o celular. Mas 11 competentes não conseguiram achar o celular da menina. Ela escondeu o celular? Eu digo pra vocês onde estava. Ela escondeu o celular dentro de casa. Escondeu, fizeram... E os policiais não conseguiram detectar onde o celular estava escondido. Daí a delegada responsável pela busca e apreensão falou, Mariana, a gente vai ter que tocar intimamente em você para ver se você não colocou o celular na tua parte íntima. E aí a Mariana chorou quando tocaram nela. Por quê? Porque procuraram na casa inteira, no quarto, no banheiro, subiram no telhado, foram no sótão, desmontaram a parede e não acharam o celular. Tocaram na parte íntima da Mariana e não acharam o celular. E onde ele estava escondido, afinal, que estava escondido tão bem? Quer saber? Eu te conto. A Mariana tinha um cachorrinho, um perrito, um floquinho, que ela era apaixonada pelo cachorrinho. O cachorrinho foi e ficou numa cadeira de rodas, igual o pai da Mariana. E depois veio a falecer. A Mariana fez um túmulo para o cachorrinho no quintal da casa. E colocou aqui já, Floquinho, te amo. E ela foi e colocou o túmulo do cachorrinho, que foi o único lugar da casa que a equipe incompetente do Elias Milhomens não encontrou. Foi agora, no túmulo, mais, o celular foi escondido no túmulo do cachorrinho da Mariana, é isso? Do Floquinho. No túmulo do Floquinho, exatamente. O celular foi escondido lá, Floquinho. E a Mariana, desculpa, o jeitinho que eu falo com ela, uma semana depois, e deixou o celular no bolso e acabou perdendo o celular. A polícia federal ia tentar encontrar, inclusive devolver para Mariana esse celular e olhar nas conversas, que vai ver que toda a conversa que a gente tinha era legal. E eu também dou um furo para você aqui, Capé, e economizo aí milhares de reais da equipe da Polícia Federal do Brasil. Eu admito publicamente aqui que eu influenciava a Mariana. Claro que sim, ela é minha filha. Ela é minha filha, não fui eu que postei, foi ela. Mas ela, pai, eu tenho a foto daquele Fábio Shore, daquele que roubou o telefone da minha mãe, daquele que gritou com o meu irmãozinho, daquele que quando ele olhou para mim, isso em 2020, na primeira busca, Fábio um covarde. O Fábio Shore, quando ele olhou para Mariana, o Fábio Shore tremeu. O Fábio Shore tremeu, porque a Mariana é parecida comigo. E quando a Mariana estava na busca e apreensão, eles fizeram no Oswaldinho do Bernardo e a Mariana em 2020. E quando assim, bom, tivemos um problema com a conexão aí do Oswaldo Eustáquio, que está na Europa, concedendo essa entrevista aqui no Boletim Metrópolis, mas acho que deu para pegar bastante informação, inclusive é uma informação bastante reveladora, que a filha dele, menor de idade, escondeu o celular no túmulo do cachorrinho que havia falecido. Ou seja, quando a Polícia Federal chegou à casa da família Eustáquio, em Brasília, para recolher o aparelho dela nessa operação de busca e apreensão, os policiais não conseguiram localizar o aparelho, porque assim que a menor de idade viu uma movimentação da Polícia Federal ali nos arredores da casa, ela escondeu o telefone celular no túmulo do cachorro. E a Polícia Federal não vasculhou ali, né? O Oswaldo Eustáquio até disse agora, né, que o nome do cachorro era Floquinho, tem um túmulo dentro de casa, e o celular estava no túmulo do Floquinho, ou seja, criatividade, ao menos, a jovem teve para conseguir com que o celular não fosse capturado pela Polícia Federal. Uma informação aí surpreendente, né, Neila? Capelli, eu me lembro muito bem dessa operação. Me lembro, inclusive, de quando houve a alegação de que haviam tocado nas partes íntimas da Mariana, da filha do Oswaldo Eustáquio. A gente tem ele de volta, Capelli. Quer continuar a entrevista com ele? Vamos sim. Aqui a gente não pode... A gente tem também uma limitação de tempo, mas a entrevista tá boa. Só peço
que na próxima vez tente um sinal melhor, Eustáquio, para a gente conseguir uma comunicação mais fluida, né, que volta e meia está picotando. Para a gente encerrar, eu queria saber quais são os próximos passos agora, né? O Itamaraty vai recorrer, o governo Lula vai recorrer dessa decisão da audiência espanhola contra a sua extradição aqui para o Brasil. O senhor terá que fazer uma nova defesa? Como ficam os próximos passos nessa questão? Capelli, até essa intervenção da justiça brasileira é mau uso do dinheiro público, porque não tem como mexer no mérito disso aí. Então, até isso é um mau uso de dinheiro público, mas tudo bem, faz parte do Poder Judiciário, eles têm o direito de recorrer sim, mas por outras questões, não por questões de mérito. Agora, os próximos passos com essa história, eu estou muito feliz em representar a direita brasileira aqui na Espanha, dar uma derrota cachapante para o mais. Próximo passo agora o meu advogado são de 2 linhas dizendo: comunique-se ao Ministério do Interior e das Político 32.44.3, porque comunicado concedido, porque a mais alta corte da Espanha já falou que é perseguição. Pessoal, o sinal está caindo. O próximo passo que eu tenho agora é fazer o caminho de Santiago da Compostela, e nesse caminho de Santiago da Compostela agradecer a Deus por essa vitória, e nesse caminho de Santiago pedir pela anistia do Então, eu estive em Santiago da Compostela hoje e devo fazer o caminho nos próximos 40 dias. Quem quiser fazer comigo está convidado, para agradecer a Deus por essa vitória e também pela anistia dos presos políticos. Hoje à noite eu vou estar no canal do Dr. Marcelo Soave, vou falar mais sobre isso também. Obrigado, Capelli, pela oportunidade. Parabéns pelo Metrópolis isento que tem feito. Obrigado pela sua participação aqui conosco, Oswaldo Eustáquio. E Neila, ele afirmou aí também que vai pagar uma promessa e fazer o caminho de Santiago de Compostela para pagar a promessa após o governo da Espanha, a autoridade, o judiciário da Espanha, determinar a permanência dele no país e contrariar esse pedido de extradição que havia sido feito pelo governo federal e pelo STF. Olha, Capelli, eu vou só pedir para você fazer um resumo do início da entrevista dele, porque picotou muito. O que aconteceu, de fato, é que a Espanha acabou negando esse pedido de extradição aqui para o Brasil, para que Oswaldo Eustáquio retorne ao Brasil, com uma justificativa de que, se ele voltar ao Brasil, ele pode acabar atrapalhando a própria defesa dele, não é isso? O que a Audiência Nacional Espanhola alega é que, por conta das opiniões políticas de Oswaldo Eustáquio, ele pode sofrer, ter riscos ali na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Eles dizem o seguinte, que por conta das opiniões políticas dele, isso pode interferir na ação penal que corre contra ele aqui no Brasil. Ou seja, é uma declaração bastante forte, de que pode haver perseguição política. Eles dizem que há risco, a palavra que eles usam é essa, risco. O retorno de Oswaldo Eustáquio ao Brasil representa um risco porque a opinião política dele, a opinião ideológica dele, podem fazer com que ele sofra no processo penal a que ele responde no Brasil. Essa declaração, inclusive, é a que ele acredita que pode servir para embasar decisões futuras até dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra, a gente noticiou recentemente aqui no Boletim, Neila, que o texto que prevê sanções a Alexandre de Moraes tramita por 4 pastas do governo Trump. Ou seja, só depois de 4 pastas emitirem o parecer é que esse texto chegará de fato às mãos de Donald Trump para que ele dê uma decisão final sobre sanções ou não a Alexandre de Moraes. Entre as pastas que está tramitando, tem a Secretaria de Estado, que é como se fosse o Itamaraty daqui, as relações exteriores daqui, que é comandada por Marco Rubio, que já fez críticas públicas a Alexandre de Moraes. Então, Oswaldo Eustáquio tem a expectativa de que tudo isso, todos esses holofotes voltados aí para Alexandre de Moraes, inclusive nos Estados Unidos, possam ajudá-lo a ter seu pedido, então, concedido. Exatamente. É a esperança dele, a esperança dos aliados de Jair Bolsonaro, que haja essa pressão internacional. Já havia uma pressão
dos Estados Unidos. Agora, essa decisão da Espanha também representa um passo nesse sentido. Lembrando, claro, o governo da Espanha não pretende atuar contra o governo Lula, tá? É bom deixar isso bem claro. O governo da Espanha é um governo socialista, não tem um viés mais à direita como tem o governo de Donald Trump. Ou seja, essa decisão, inclusive, ela foi do Judiciário da Espanha. Não foi do Poder Executivo da Espanha, não é do governo federal da Espanha, é do Judiciário. O Judiciário espanhol negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Já nos Estados Unidos, há uma diferença porque o governo Trump é crítico da atuação de Alexandre de Moraes. Então, se pode haver alguma retaliação, se pode haver alguma sanção, ela virá dos Estados Unidos e não da Espanha. Olha, a entrevista completa que o Capelli acabou de fazer com o Oswaldo Eustáquio vai ficar aqui no nosso canal do YouTube, fica aqui também quando a gente subir o nosso Boletim Metrópolis na íntegra no YouTube, e os cortes também estarão por lá. Então, ficou curioso, quer entender o que está acontecendo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Capelli, obrigada aí pela parceria, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, sempre muito bom participar.